Vamos ver quem vai chegar primeiro hoje. Na última foi Clau, depois Paula. Vamos ver hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Quem não estiver vendo. Já vi. Eita! Eita, eita, eita. Jô foi primeiro, hein? Depois Pablo. Boa noite, crianças. Ai, ai. Eu ainda tenho que ficar craque nesse negócio de fazer... Meu nome? Ojar. Eu ainda sou bem difícil de fazer ojar. Eu já era difícil com turbante, com ojar, então... Então, vamos entrando, esperar as pessoas entrarem mais um pouquinho. Lá ele. Francisco, Arnaldo. Dá um salve aí, diz se tá tudo certo com o áudio. Esperar outras pessoas chegarem. Pra gente começar a conversar. Ai, foi que o barraco desabou. Nessa aqui o meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Boa noite aí, Arnaldo. Ai, foi que o barraco desabou. Tem 2 perfis, é? Não assisti no Face, mas transformei sua live em podcast. Ai, que delícia. Né, menino? O povo pede fazer podcast, eu não sei nem pra que lado vai. Nunca fiz. Mas quem sabe um dia, vamos ver, né? Eu já tenho tanta atribuição que só de pensar em fazer outra coisa eu já fico nervosa. A pessoa faz laço, a pessoa faz comida, a pessoa faz decoração de sala. E a pessoa estuda, né? Faz os projetos. E não é brinquedo não, viu? Não é brinquedo não. A gente tem que ter... E a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a questão da gente ter paciência, porque não é fácil. Ama ver minha cara, né? Ordinário. Não tá tomando cerveja hoje não, né? Só dia de sexta que toma, né? Me conte aí. Tá assistindo na televisão hoje? Ele disse que assiste minhas lives na televisão. O povo da casa dele deve querer matar ele. Ainda mais se tiver urubu. Mostrar a cara já é dela. Aí tomou ontem cerveja. Quem aguenta? Quem aguenta? Tá trabalhando, né? Só assim pra você não beber. Trabalhando. E aí, Índia? Índia passou o dia quase todo comigo aqui hoje, não foi, Índia? Que veio começar o processo da aula de capoeira. E agora tá aqui na live de novo. Já deu aula, não foi? A mulher do seu pai, né? Tu tá lascado, meu filho. Tu tá lascado. E hoje nós vamos falar sobre essa frase que a gente cita sempre,
que diz: é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí eu coloquei adultos quebrados também. Já tem um tempo que eu queria falar sobre isso, por causa de uma conversa que eu tive com minha amiga Sedon Rombê, né, sobre como a gente não tem paciência, né, para educar adultos, né? Porque a gente acredita que os adultos têm que aprender sozinhos. E a gente acha que ser aldeia e educar criança é responsabilidade apenas com as crianças e não há responsabilidade também com os adultos. Foi um dia ótimo, já dei aula, mas estou aqui coladinha. Que maravilha! Então sejam todos bem-vindos. Ninguém espere que eu fique assim. Todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindes, que eu tenho um ranço desse gênero neutro, que vocês não fazem nem ideia. Tenho ranço, suporto. Esse é no final, né? Sim, vamos continuar. E se a gente não tiver paciência, a gente não vai fazer o trabalho, porque a gente quer, geralmente quando a gente quer ensinar algo, a gente sabe que a pessoa que vai vir aprender, ela não sabe, ou ela tem um pouco de base, ou ela não sabe nada sobre esse tema, né? Porque, por exemplo, quando eu estou estudando sobre encadernação para poder fazer o material da Quilombo, eu não sabia nada sobre isso. Hoje eu estou aprendendo qual é o material, quais são as ferramentas, quais são os maquinários que se usa. Tudo isso eu estou aprendendo. Pelo menos eu sou letrada. Aquilo que eu não sei, eu sei onde eu vou achar. Eu sei onde eu vou aprender. Mas, quando a gente fala de colonização, não é fácil dizer à pessoa que ela vá atrás do conhecimento dela. Essa tem que ser a nossa postura quando a gente entende que é necessário, né? Lá em 2018, quando eu percebi o racismo da esquerda, quando eu percebi que o que eu queria era a emancipação do meu povo. Sim, meu amor, a Quilombo Longa vai ser para adultos também. A minha intenção já é ano que vem abrir turma para criança e para adulto de alfabetização, né? Para quem não sabe ler ainda. O meu foco vai ser esse, ensinar a ler através do nacionalismo negro, de coisas africanas, de conteúdo africano, né? Então, eu me perdi um pouquinho, mas é isso. Muita coisa que eu não sabia, eu fui buscar, eu sabia onde buscar. Então, em 2018, foi isso que eu estava falando, eu já sabia o que eu queria. Na última live eu falei sobre isso, que eu queria trabalhar pela emancipação do meu povo, e eu acreditava que estar no Congresso era uma das formas de fazer isso. À distância eu vou fazer formação, Pablo. Eu vou fazer formação para pessoas adultas, tanto educadores quanto pais, ou pessoas que sejam de terreiro, ou pessoas que querem fazer esse trabalho nas suas comunidades. Eu vou dar formação. Claro que vai ter uma ajuda de custo, mas vai ser algo simbólico, não vai ser nada caro. E aí o que acontece? Quando eu percebi que não era esse o caminho, que a esquerda não ia fazer isso, que a esquerda não tinha intenção nenhuma de ajudar o povo preto a se emancipar, quando eu percebi que ali era tudo engodo, eu pensei, eu preciso aprender sobre isso mais. Quando eu percebi que o movimento negro não respondia às minhas demandas, às minhas angústias em relação a ensinar o povo preto, ajudar o povo preto a se libertar, eu procurei outro caminho, porque eu ficava assim angustiada. O último seminário que eu fui
do movimento negro chama-se Brasil Sem Racismo. Um monte de gente debatendo, dizendo que ia construir material antirracista para mulheres, para LGBT, para educação, para saúde, mas não passa de debate. E aí aquilo me incomodava de a gente estar dentro de vários espaços, e aí a esquerda financia, né, dá o espaço, e aí financia a folder, um monte de material que tem, os classificadores com todos os materiais, e fanzine, não sei o que, não sei o que. Oi, Júlio, beijo. E aí a esquerda financia tudo isso porque sabe que isso não traz medo nenhum para eles, para o status que eles adquiriram, para a manutenção do poder deles, porque isso não alcança efetivamente ninguém. Você vê as pessoas conversando, debatendo entre si, mas a periferia, os negros continuam morrendo, os negros continuam colonizados, continuam vendendo a alma para sobreviver. E aí eu ficava assim, gente, não é isso que eu quero. Eu preciso aprender para fazer mais. E eu já tinha um projeto da Quilombo Longa. Então eu disse, eu preciso aprender mais sobre racismo para poder eu fazer realmente um trabalho. E aí quando eu pensei assim, eu já tinha uma estrada falando sobre racismo, eu dava palestra em escola, em universidade, ia fazer Eu aí comecei a conversar com amigos que entendiam do métier mais do que eu, que me indicaram páginas, que me indicaram livros, e aí eu comecei a conhecer Garvey, Malcolm, comecei a conhecer uma série de pessoas que eu não conhecia, os nacionalistas pretos, né, o panafricanismo, né, comecei a entender o engodo da esquerda, o engodo do feminismo, o engodo da universidade, né, e aí eu, como não sou besta nem nada, eu aprendi tudo isso caladinha, quieta, tentando entender, porque dá um bug na cabeça, porque tudo aquilo que você já sabia, já tinha como dado, como posto. Deixa eu ver o que foi que Pablo colocou aqui. Eu adorei que na outra live você falou que não vai mudar porque a casa é deles, e se eles se retarem, pegam e matam, como fizeram com Marielle. Aquela parte me pegou exatamente. Ai, meu Deus, espera aí que eu mexi aqui. Obrigada, Júlio. Então, o que aconteceu foi que eu percebi que eu pensava muita bobagem. Eu não sabia nada daquilo que eu queria. Eu dizia, gente, sabe, eu era muito cristianizada ainda. Eu já estava mudando muita coisa eu assimilei e acomodei. E muita coisa me tirou dessa zona de conforto que eu estava do movimento negro de esquerda, sabe? E aí aquilo me dava um nervoso. Várias vezes eu tive que tomar calmante para conseguir dormir, porque foi uma desconstrução muito radical. Foi muita coisa. Quando vocês veem aqui falando essas coisas, é porque eu aprendi, foi doloroso para mim. E também foi constrangedor para mim. As pessoas não querem ser constrangidas, mas quando meus amigos me jogavam na cara que na era PT, fazendo escolhas, medo de errar é difícil, mas é o caminho, exatamente. Exato, Pablo. Quando as pessoas, meus amigos jogavam na minha cara que na era PT, o número de encarcerados e mortos aumentou 14% e mandava dados para mim, aquilo me machucava, porque eu era, quem me conheceu na esquerda sabe como eu era lulista, doente, dilmista. Eu chamava Lula e Dilma de painho e manhinha. Eu tenho uma vergonha desta chacota, que vocês não fazem nem ideia. Chamaram os meus opressores de painho e manhinha. Foi quando eu entendi que tanto a direita quanto a esquerda era racista e não tinha intenção nenhuma
de levar o povo preto à sua emancipação. Era dar migalha a um, da assessoria a outro, dar uma secretaria a outro, uma vereança a outro, uma, sabe? Ia colocando um aqui, outro acolá, entendeu? Tá dando risada, né, André? Mas eu fui vendo essas coisas. Até Júnior tá na live. Ah, minha filha, eu sou amiga de Júnior. Diga aí, Thiago. Até parece. Thiago é meu seguidor também, assim como eu sou seguidora dele. Amo, né? E aí eu fui vendo essas coisas todas. E, menina, a minha cabeça foi se transformando de uma forma. Eu me sinto como um ser com dupla identidade, com os desmelaninados. Eu sou gratiluz com os nossos e as nossas, quando estão ligados, é outro papo, é outra sintonia. Obrigada, André, obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês, pela confiança. Mas tudo isso, eu como eu sou esperta, eu ia ouvindo as pessoas que eu acredito que são meus líderes, né? E que até hoje tem pessoas que eu desenvolvi uma amizade, outros não, outros eu nem sigo mais por causa disso que eu vou falar hoje aqui, né? Mas eu continuo respeitando, porque me alimentou a minha caminhada e me tornou a pessoa que eu estou aqui, que eu sou hoje, né? E a pessoa que eu sou hoje, buscando aprender mais, porque eu sei que eu não sei nenhuma gota. Quando eu percebo a quantidade de livros que eu compro, e eu não sei quando eu vou conseguir ler, porque esse de John Henry Clarke mesmo que eu tô lendo agora, eu tô na página, acho que 25, 27, né? 27. Porque eu não tenho tempo, então é muito complicado pra mim, muito complicado. Mas eu já vi pessoas dizer assim: Manu, você é muito didática, você tem paciência. Manu, eu não sei como você tem paciência. Tem gente que me diz, quando eu faço exposição de gente que me ofendeu, as pessoas dizem assim: se fosse eu já mandava tomar no primeiro comentário, não sei o quê. E eu vou tentando. Quem não ensina para aprender não pode se levantar para ensinar, justamente. Eu vou tentando convencer a pessoa aí usando argumentos para que essa pessoa consiga chegar a esse entendimento que eu cheguei. E eu sou a chata do rolê. Eu posto isso no meu perfil do Facebook, essas coisas todos os dias, 2, 3 vezes no dia. Quando é um assunto que virou polêmica, eu posto o dia inteiro coisas sobre isso. E podem me chamar de chata, mas por que eu faço isso? Porque no momento em que eu precisei, teve alguém em algum lugar que fazia isso. E eu tive que aprender, sabe? Então, hoje, eu tento fazer com vocês que me seguem esse mesmo caminho, principalmente porque eu sou responsável por muitas pessoas terem seguido a esquerda, por muitas pessoas acreditarem que a esquerda é o caminho, acreditarem em Lula e Dilma, acreditarem que os brancos de esquerda podem nos salvar. Muita gente passou por isso e eu fui responsável. Eu tinha uma página que era Papo Reto com Manu no Facebook, que tinha mais de 20 mil seguidores. Certo que a maioria era branca, mas muita gente de periferia chegava nas escolas e as pessoas diziam: eu assisto os seus vídeos. Então hoje eu me sinto muito mais responsável em desconstruir, em voltar esse caminho e mostrar para as pessoas que inclusive eu estava errada. É negro, né? Só se for negro mesmo, porque negro é uma outra coisa, sabe? Então, por que eu tô falando isso? Que é necessário uma aldeia para educar uma criança, e não só uma criança, mas adultos quebrados. Porque eu estive do lado de lá, eu estive quebrada. E se as pessoas que me constrangeram, que bateram em mim para poder me ensinar, não tivessem tido paciência,
Se elas, no momento que eu as enfrentei, que eu enfrentava, eu brigava, eu discutia. Se nesse momento essas pessoas não tivessem tido paciência e continuado ali me batendo, e tivesse desfeito a amizade, tivesse me bloqueado, eu não seria a Manu que eu sou hoje. Sabe? Então eu tô falando isso porque eu sei que muitos aqui também ainda não estão plenamente enegrecidos. Eu também não estou, não vai ser uma coisa do dia pra noite. Eu passei mais de 30 anos me embranquecendo e só depois de 35, 38 anos eu comecei a pensar sobre. E só depois de 2019 eu comecei a realmente focar nesse entendimento e buscar aprender sobre nacionalismo negro e sobre panafricanismo, sabe? É isso. Olha, Pablo, nós estamos adoecidos. Escrevam isso. Nós estamos adoecidos, mas a nossa cura não está em quem nos adoeceu. A nossa cura está em nos raspar com quem está doente junto com a gente. Não tem erro. Não tem erro. Sabe por que muitas mulheres que se casam com branco, muitos homens se casam com mulheres brancas? Sabe? Com certeza. Por que essas pessoas sonham? Por que essas pessoas casam com brancos? Porque o branco, gente, tá confortável. Ah, mas ela namorava um homem preto e ele me agredia e ele... Gente, o homem preto é violentado diariamente. Você quer que o homem preto seja perfeitinho? Não vai achar. Por que você acha um homem perfeitinho, branco? Porque esse homem não é perseguido pela polícia, ele não tem medo de morrer, ele não é seguido dentro de uma loja. Ele, quando vai buscar um emprego, por menos qualificação que ele tenha, a imagem dele chega antes. Você tá entendendo? Eles estão confortáveis. A mulher branca, a mesma coisa. Ela não é reclamona. Ela não fica sentindo ciúme porque ela tem segurança. Sabe? A gente precisa entender que o nosso povo está adoecido realmente. E a gente não vai encontrar homens e mulheres pretos que estejam bem, plenos, maravilhosos, sem problema nenhum. E que aceite a gente. Porque a gente também não tá bonitinho. A gente também tá quebrado. Sabe? Mas a gente só vai chegar lá juntos, em aldeia. Sabe? Não existe aldeia perfeita, mas juntos, com os nossos valores ancestrais, com tudo que a gente vai falar sobre hoje, que eu já falei com uma porra e ainda nem li o esboço, a gente vai conseguir chegar lá. A cura não está na Europa. A cura não está em casar com branco. A cura não está em trabalhar para a Globo. Porque pode ser mais fácil, pode ser mais confortável, mas continua sendo um caminho de escravização mental ou física, ou seja lá o que for. Esse homem negro, essa mulher, esse homem branco, essa mulher branca que casou com o preto, eles apenas fetichizam nossos corpos. Eles dizem logo assim: eu amo sua cor. Por quê? Tem um que de diferente na minha cor. Isso é fetiche. Ele não ama você como ser humano. É construção social. A gente precisa entender isso. A aldeia que eu falo é o povo preto, é a comunidade. E a comunidade que eu falo é aqueles que se colocam como comunidade. Porque pessoas que se vendem a Globo e a outros que vendem a nossa alma para essa gente, eu não tô nem aí para esse povo. Sabe? Eu tô falando de nosso povo, nós pretos, mas não aqueles que se vendem. Sabe? Porque os que se vendem, eles escolheram. Não tem ninguém ali inocente, porque esse povo do movimento negro antirracista, esse povo que está na Globo, aprendeu sobre racismo antes de mim.
Eu já ouvi essa gente falar de racismo há muito tempo. E eles escolheram vender racismo para branco, que é o promotor do racismo. Eles escolheram ensinar o branco sobre racismo, para o branco fingir que não é racista, para o branco fingir que não são eles que criaram os problemas estruturais que nós vivemos hoje, sabe? Então, o nosso caminho é outro. Vamos tentar acompanhar o esboço. Cada membro de um povo deve estar comprometido com a perpetuação dos valores ancestrais e com a defesa e proteção de seus irmãos. Isso é um compromisso pessoal de cada um, que nós devemos ter. É por isso que a gente sempre fala de raça primeiro. Porque acima do gênero, acima da classe, o meu irmão, ele está na frente disso tudo. Porque ele é violentado. Ah, mas a gente não pode falar desse povo não, porque eles escolheram isso, né? Você viu que ela falou de Fernanda Montenegro, sabe? Em comunidades ancestrais, as crianças não eram apenas filho do casal que as conceberam, mas de toda a comunidade. E esta tinha a obrigação de ensiná-las, sustentá-las e ampará-las em todos os aspectos. E essa é uma obrigação nossa também. Eu li uma vez, que eu achei interessante, apesar de ser uma página feminista, mas eles diziam assim, quando você vê uma mulher negra, sorria para ela, porque você não sabe as dores que ela carrega. E hoje eu digo assim, quando você vê uma pessoa preta, independente de ser homem ou mulher, trans, seja lá o que for, sorria para ela, porque nós passamos por cada coisa diariamente, todos nós, sabe? E a gente precisa ter mais empatia com os nossos. A gente precisa ter mais esse sentimento de autopreservação, de proteção do nosso povo. Eu não sei se vocês se lembram de um vídeo onde a polícia estava perseguindo um pessoal de moto da comunidade. A comunidade deixou o pessoal de moto passar, que eu não sei o que estava acontecendo, e jogou o container de lixo na frente da moto da polícia para parar a polícia. E aí a polícia desceu da moto e saiu correndo atrás das pessoas que jogaram o container de lixo. Por que eles fizeram isso? Isso é empatia. Isso é você entender que você é povo e que você não tem que estar a favor da polícia. Uma pessoa colonizada, ele vai ver a polícia e vai dizer, aprontou alguma coisa, por mim pega, por mim mata, por mim prende. Mas quando você entende que você é povo e que a polícia é o braço armado do Estado, racista para matar o seu povo, você faz isso. Vocês assistiram Queensland? Quando a gente assiste Queensland, a gente percebe isso em vários momentos. Primeiro, quando ele diz... a mulher pergunta a ele por que ele come naquela lanchonete. É porque é mais barato, é porque é mais gostoso. Ele diz, é porque os donos são pretos. Tá entendendo? É um comprometimento que a gente tem de autopreservar o nosso povo, de proteger o nosso povo, de financiar o nosso povo, sabe? Aí depois tem a parte do menino, né? Que o menino protege eles. O menino vai em frente à polícia e até mata um policial, sabe? Então, isso é sentimento de autopreservação, isso é sentimento de aldeia, de comunidade. Quando a gente se protege, se cuida, se ensina, se aprende, sabe? Quando tudo é mútuo, quando tudo é coletivo. Vamos lá. A maioria das pessoas de comunidade pretas atuais contam com irmãos, mães, tias, tios, amigos para criar seus filhos, né? E aí eu lembrei de Maninha, que Maninha era costureira. E Maninha, além dos 4 filhos dela, Maninha criou mais 4 ou 5 filhos de outras pessoas da comunidade.
né? Deixa eu ver o que a Patrícia botou aqui. A maternidade hoje é demonizada porque é praticada de forma branca. Se nós educássemos nossos filhos com a participação da comunidade, a percepção da maternidade seria outra, bem diferente da que prega o feminismo. Exatamente. Quando eu vejo mulher preta fazendo textão para dizer que maternidade não é essas coisas, me dá um nervoso. Porque isso é discurso feminista. E eu já vi gente dizer a mim assim: ah, você quer ter outro filho porque você não cria. Eu criava meus filhos, mas quem criava junto comigo era minha mãe. Porque eu trabalhava 60 horas, eu trabalhava de manhã e de tarde numa escola e à noite em outra. Mas eu sempre estava lá, eu sempre estava ajudando ela financeiramente, era minha mãe, sabe? Teve uma que disse assim: pra que você vai querer parir de novo se você não cria os que você tem? Mas é porque a gente olha, a gente responsabiliza muito quem pariu. E filho não é só de quem pare. Filho é da comunidade, sabe? E mãe, ela não criou só os filhos dela e os netos, os meus filhos. Ela criou filho de gente que nem era parente dela. De amigas, de vizinhas que tinha que trabalhar e deixava com ela, e esses meninos até ela morrer chamava ela de vó. Entendeu? Porque ela nem era avó consanguínea. Mas era esse sentimento de comunidade, de que se minha vizinha, se minha amiga precisa e eu trabalho em casa, não era porque ela não trabalhava não, ela era costureira. Ela trabalhava em casa. Quantas vezes ela jogava lá o tapete no chão, os brinquedos do menino, e deixava o menino lá na hora de comer, tinha mamadeira, tinha coisa, tinha comidinha, e comia, sabe? A mãe deixava a comida do menino, e era assim. Isso é comunidade. Mas era um lugar pequeno, em metrópole é mais difícil, né? Até porque o nosso povo está tão embranquecido que só quer morar em apartamento, só quer morar em condomínio. E essa gente que mora nesses espaços não são pessoas que vão viver como comunidade, até porque a maioria é urubu. Ninguém vai querer tomar conta de seu filho. Você está entendendo? A gente é fragmentado demais, a gente não vive como comunidade. Quando eu vim morar nessa comunidade, as pessoas disseram, minhas colegas de trabalho, que é professor, parece que tem um rei na barriga, né? Concursado. Como é que você vai morar numa comunidade daquela, num lugar daquele? Eu disse, não tô vendo nada demais. É um lugar que meu filho pode descer, subir, meu filho vai no mercado, volta, e ninguém diz nada a ele, ninguém pega ele, sabe? Muito pelo contrário, se acontecer qualquer coisa, vem me dizer. Eu não sei se aconteceu isso nas comunidades de vocês, mas a gente, quando era adolescente, quantas vezes o vizinho vinha a gente aprontando e dizia, bora, deixa daí, bora, passa pra casa. Ou então, vou dizer a sua mãe. Ou ia mesmo e falava. E maninha e painho ficava sabendo das coisas erradas que a gente fazia. Isso é comunidade. Sabe? E é preciso isso, é preciso essa aldeia, é preciso essa unidade para criar crianças, né? Oi, Anderson, obrigado, meu amor, seja bem-vindo, viu? Não é só tomar conta, é manutenção de valores comunitários. Boa noite. Não, tchau. Pegue a copa pra mamãe. Vá, pegue a copa pra mamãe. Nicolás, ousado, gosta de aparecer. Quantos valores culturais são passados também nos eventos da comunidade, em gincanas e campeonatos, festas, apresentações e todo tipo de manifestação cultural carregadas de ensinamento e que torna a comunidade viva. Eu vivi isso na comunidade que eu cresci, que eu nasci em Candeias. Mas eu nasci em Santo Amaro, que a mãe morava em Candeias. Boa noite, Cremilda. E aí o que acontecia? A gente tinha todo tipo de atividade. Tinha gincana, tinha quadrilha, mas era um negócio mais católico. Cíndia, seu aluno, né? Eu também sou sua aluna, que eu também joguei capoeira. E aí tinha o terno de reis. Mas não é terno de reis que chama lá não, viu? Lá o nome é robalo. Era uma manifestação cultural que juntava praticamente aquele povo todo ali do meu bairro, sabe? E o carnaval que fazia o abadá, né? Não é esse carnaval de Salvador nem do Rio, era aquele carnaval de bloco, né? Que fazia os blocos. Gente, eu tive uma vivência riquíssima.
com isso. E às vezes eu tento pensar em fazer algo aqui, eu não consigo. Porque simplesmente lugares de metrópole, as pessoas não sabem mais como viver como comunidade. As pessoas só se juntam ou para fofocar da vida do outro, ou para ver que alguém morreu, sabe? Ou para brigar. E a gente não tem essa coisa. Eu já tenho 3 semanas, 4, tentando fazer a gincana. As pessoas não têm interesse. Eu levantei o curso de laço. As pessoas não têm interesse em aprender. Eu aprendi tudo quando eu era adolescente. Não tem interesse. A gente começou a capoeira hoje, né? A gente fez a capoeira, eu, Nicolas e Índia, a professora. Porque as pessoas não têm mais essa vontade de fazer essas coisas. E aí a gente vai batendo, tendo paciência, porque a gente precisa voltar a ser comunidade. E se a gente não pensar nessa possibilidade, né, para beber, justamente, a gente vai se perder. A gente vai perder esses valores culturais que foram passados pra gente. E principalmente hoje, que a gente está aprendendo sobre nacionalismo preto, sobre ser aldeia, sobre ser povo, é preciso resgatar isso, não só por ser uma comunidade de periferia, mas por sermos pretos. Sabe? Por sermos pretos, a gente precisa. E até esses eventos de internet, até essas conversas, esses debates que a gente tem, as lives, são importantes. Tem, você só faz na internet. Mas, meu filho, a gente está distante, mas a gente está junto. E foi a internet que fez isso. Eu não posso fazer um evento, de um seminário, um debate com vocês pessoalmente. Eu não posso ensinar vocês pessoalmente aquilo que eu aprendi. E eu estou nessa posição, não de forma arrogante, mas de passar aquilo que eu vou aprendendo, porque eu acredito que seja importante. Boa noite, André. Sabe? Se não tivesse a internet, eu não faria isso. Então, aqui nesse momento, nós também somos uma comunidade. As pessoas que me seguem, pelo menos eu acredito que a maioria, a grande maioria, seja preta. Eu não vejo pessoas brancas aqui. Então, o fato da gente estar junto, estar aprendendo junto, isso é comunitário. Sabe? A gente precisa entender isso. E aí, esses valores que a gente precisa educar as crianças e os adultos estão imbuídos no Kwanzaa. Eu queria falar sobre isso porque a gente está próximo ao Kwanzaa, né? E a gincana que eu estava tentando fazer é sobre o Kwanzaa. É sobre esses valores, exatamente resgatar a nossa ancestralidade e a nossa cultura. Eu tento fazer isso na comunidade e tento fazer isso aqui com vocês. E eu sei que nem todo mundo que vai seguir a Papo de Preto vai gostar do que eu falo e vai seguir esses preceitos. Porque eu sou confrontada o tempo inteiro. As pessoas vão no meu privado, me diz desaforo mesmo. Entendeu? Então, os valores do Kwanzaa é um moja, que é o primeiro. Enfatizar a importância da unidade, de que nós somos um único povo. E não é só união, é unidade mesmo, é quando um é pelo outro. Eu sou um bege com um toque de preto. Quem aguenta? A Kinara, né? O nome é a Kinara. Eu tô doida pra comprar também uma Kinara. E a taça, porque eu fiz o Kwanzaa no ano passado. Vou fazer de novo. Procura pela internet, Mercado Livre deve ter. Eu acho que eu já vi. Kudchagulia, que nos impulsiona a criar nossas próprias coisas, ter autodeterminação. É aquilo que eu sempre falo de criar, de não esperar por outro povo para nos dar as coisas que a gente precisa ter. E a gente faz isso, muito isso em comunidade, quando tem um buraco na rua, alguma coisa que junta a comunidade para poder fazer aquilo que é necessário. Infelizmente, na minha comunidade eu não vejo muito isso, sabe? O Jima, trabalhar juntos para resolver problemas comuns, sabe? O Jima, trabalhar juntos, tudo aqui fala disso. Nós temos problemas comuns, nós pretos temos os mesmos problemas, independente de ser homem, mulher, gay,
sabe? Esse ano eu quero fazer a mesa e celebrar o Kwanzaa com as velas e o cesto de frutas. E aí, a gente... eu também quero fazer aqui... não sei se eu vou poder fazer os 7 dias, porque enquanto a gente não começar e isso virar cultura, a gente não consegue fazer. E eu vou dar um conselho a você, Patrícia, que quer fazer. Faça com vela de 7 dias, se for fazer 7 dias, porque a vela apaga e acaba rápido. Quem me ensinou isso foi Sedon Rombê, que é uma mulher retada com um negócio de Kwanzaa. O Jama, construir negócios próprios, apoiar os negócios dos nossos irmãos, financiar o negócio dos nossos irmãos. Se os nossos irmãos precisam abrir alguma coisa, ter uma guia, a gente pode não fazer tudo, mas a gente pode juntar enquanto comunidade, enquanto povo fazer. Hoje mesmo eu estou fazendo a escola Quilombo Longo, eu digo para vocês direto, eu não consigo fazer sozinha. Esses livros todos que a biblioteca já tem, eu não consegui comprar sozinha, sabe? Porque é muito dinheiro. Então a gente precisa ter essa unidade. A gente precisa resolver nossos problemas juntos. A gente precisa financiar nossas coisas, financiar nossos negócios, ajudar aquele que tem menos do que a gente, sabe? Eu não aguento ver gente preta sofrendo, gente preta passando fome. Não consigo, isso me dá um nervoso, parece que é comigo. Eu não consigo ver gente preta na rua, aquilo me mata. Quem conversa comigo sempre sabe que uma das coisas que eu quero fazer são ações para poder ajudar pessoas de rua, porque, sabe, eu não aguento ver meu povo na rua sofrendo à mercê de tudo que é ruim, sabe? NIA, estabelecer metas de desenvolvimento coletivo. É quando você percebe que o que é seu não é só seu, que você precisa fazer algo para a sua comunidade, e é o que eu estabeleci, né? Eu sou funcionária pública, eu podia ficar lá confortávelzinha no meu canto, mas o meu objetivo sempre foi o desenvolvimento coletivo. Então a minha meta é ter autonomia financeira para trabalhar apenas para a minha comunidade. A gente precisa ter as metas para poder desenvolver a comunidade, para que minha comunidade tenha uma escola que tenha um calendário de atividades culturais pretas, africanas, sabe? Que a gente tenha também um teatro, que a gente tenha um clube, que a gente tenha uma horta comunitária, que a gente tenha uma academia, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo, sabe? Que a gente desenvolva a nossa espiritualidade. Vocês não fazem ideia como minha cabeça ferve e eu fico ansiosa porque eu não tenho dinheiro para fazer tudo que eu quero fazer, sabe? Não quero fazer sozinho, quero fazer junto. E assim, quando eu começar a formação, eu vou ver as pessoas que vão colar com a gente para formar esse coletivo, não só pessoas de Salvador, mas que sejam de longe, que queiram contribuir também, que queiram fazer parte da família Quilombo Longa, não só contribuindo financeiramente, mas parte mesmo, sabe? Uma meta de longo prazo, mas que pode ser curto dependendo do desenvolvimento. Claro, a gente tem que ter meta de curto, médio e longo prazo, não é? A minha meta de curto prazo é criar toda a estrutura da Quilombo. A de médio prazo é fazer com que ela aconteça e comprar o terreno. E a de longo prazo é que a Quilombo Longa se torne uma escola até o ensino médio, que está uma universidade. Tem várias metas, sabe? É coisa de maluco, minha cabeça. Mas eu sou filha de Xangô, vai dar tudo certo. Eu sou filha do rei que toma conta da riqueza, da honra, da justiça. Vai dar tudo certo. Pode demorar, mas no tempo dele vai dar tudo certo. Cuumba, usar a criatividade para construir e preservar a comunidade forte e vibrante. Eu amo esse aí. Eu amo o Cuumba porque
É aquilo que eu estava falando para vocês, as manifestações culturais que tem na comunidade, para que a comunidade fique viva, vibrante, atuante e unida, sabe? E esse calendário que eu sempre digo assim, vamos fazer aquele evento que eu falei na última live, né, de estética africana, para poder fazer exposição. Seja bem-vinda, querida, sabe? Para fazer exposição de tranças, de turbantes, de várias coisas de estética africana, das pinturas no corpo, cada ano de uma coisa, né? Todo ano ter o Kwanzaa, tem uma atividade, um calendário anual, vai estar na formação, vocês vão ver isso. Um calendário anual para que todos os meses, ou de 2 em 2 meses, nós tenhamos um eventos que traga essa vivacidade para a nossa comunidade. Isso é o Kuumba, entendeu? E o último, Imani, que é o desenvolvimento da espiritualidade. E por mais que quem tenha criado o Kwanzaa seja cristão, eu sempre digo, seu menino já se interessa nesses planos, Manu, porque ele pode atrair também a geração dele. Ai, meu Deus, peraí. E a gente ter pretinhos e pretinhas conscientes nas palavras de Steve Biko. Olha, meu filho é muito do contra. Ele não diz que gosta. Boa noite, meu amor. Mas gosta. Gosta. Meu filho, ele fala, reclama, mas ele já tem percepção. Ele não aceita palmitagem, ele não aguenta ver um casal de interracial que ele já fala, né? Hoje, para fazer a capoeira foi uma luta, mas fez, gostou, depois estava aqui fazendo sozinho em casa. Então é um caminho longo com o Nicolas. Nicolas é pisciano, é difícil, mas vai. E o mais velho já é um fomentador das ideias que eu tenho, né? O mais velho, ele já é... Boa noite, Cacau. Bem mais consciente. Ainda tem suas negresquices, né? Porque tá jovem, quer trabalhar, quer ter dinheiro, quer, sabe? E aí ele fica meio assim ansioso, né? Mas ele também quer, ele também fomenta essas ideias, ele também fala sobre nacionalismo preto. Então, é importante que a palavra coletivo se repita. Repare que todos os valores do Kwanzaa, você fica bem latente que a coisa é coletiva, que a coisa é junta, que a coisa é uma construção de um povo. Não é algo egoísta, sabe? Porque precisamos entender que não podemos isolar ninguém que se inclua nessa comunidade, por mais difícil que seja. E é nesse ponto que eu quero focar, sabe? Não vai passar pelo que passamos, exato. Porque a gente pode ter muita paciência para educar a criança, mas fazer com que esse povo preto se torne comunidade não vai ser fácil, porque nós somos ocidentalizados e o Ocidente, a ideia do Ocidente é de fragmentação. A ideia do Ocidente é de cada um por si, Deus por todo, farinha pouca, meu pirão primeiro. É de dizer, eu já ganho pouco, eu ainda vou tirar do pouco que eu tenho para poder ajudar a comunidade, para poder ajudar fulano, para poder financiar. Ela que fez, ela que se lê. Você tá entendendo? Não vai ser fácil. Olha, eu converso com Sedon Rombê, que é uma amiga minha, que vocês já devem ter visto ela numa live que eu fiz com ela aqui. E dizendo para ela como vai ser difícil a gente se tornar comunidade. Como é difícil a gente, para mim mesmo que estou criando esse projeto, às vezes eu me sinto tão sozinha, porque é tanta coisa que precisa ter para estruturar. E você não vê, sabe, as pessoas colando junto, aquela coisa toda. E também quando você fala, você se sente só, porque as pessoas, assim, às vezes aceitam o seu discurso de união, mas quando você fala contra o cristianismo, aí a pessoa já sai de baixo, porque é cristão até o talo,
e não quer se desprender dessa ideia. Ou às vezes é contra o cristianismo, mas não é contra a palmitagem. Às vezes é contra a palmitagem, mas não é contra o feminismo. Tá entendendo? Tinha uma africana do continente mesmo que me seguia. Quando atacava o cristianismo, ela adorava. No dia que eu fiz uma crítica ao fato de que... Quem foi, meu Deus? Um sambista que se juntou... Quem me acompanha no Face viu. Um sambista que se juntou com Vinícius de Moraes, sabe? Estão juntos até a página 2. Exatamente. Sabe? É por isso que essa semana mesmo eu postei alguma coisa disso. Uma pessoa veio e disse: meu Jesus é preto. E eu digo sempre que o cristianismo não nos serve, independente de você pintar Jesus de preto. Sabe? Então, é por isso que a página não tem 20 mil seguidores. Porque sempre sai pessoas, e eu tiro também, porque as pessoas não querem. Agora é assim, o que a gente está falando? Que vai ser difícil. Baden Powell, isso, Baden Powell, isso mesmo, Pablo, isso mesmo. Nunca vou entender gente que se diz consciente e defende o cristianismo, mas é isso. É consciente, mas defende o cristianismo, como um cara africano que outro dia comentou aqui. O cara é miserê, sabe? Pense num cara retado. Você vai no perfil do cara, você se impressiona com os posts do cara na lista preto. Mas o cara é crente até o último fio de cabelo e você fica, não é possível, sabe? Manter preso essa porcaria. Exatamente. Entendeu? Então, existe esse tipo de coisa, mas eu tenho buscado ser o mais paciente possível, porque como a gente estava conversando, eu e Cedon Rondê, a gente estava falando que é muito fácil dizer que vai educar, que tem que educar uma aldeia, que não sei o quê, mas quando um adulto que está adoecido não comete um erro, a pessoa já manda embora, bloqueia, não tem paciência, sabe? Expulsa da comunidade. E se uma pessoa tá sendo difícil para ela, já aqui dentro, ouvindo as coisas, se ela sair do nosso meio, ela vai aprender o quê? Se a gente expulsar todas essas pessoas que não conseguem se desvencilhar do cristianismo, ou da palmitagem, ou do feminismo, o que vai acontecer? Que vai chegar... Quem que vai ajudar ela? Vão cair na mão do feminismo, vão cair na mão do integracionismo mesmo. Um desses afro-sambas diz que coitado do homem que cai no canto de ossanha. É mesmo? Menino, pois é. E aí, eu queria ler um fragmento desse livro que eu tô lendo de John Henry Clarke, para vocês entenderem onde eu quero chegar, né? Ele diz assim, é um fragmento. Aprendi que antes de poder me tornar um professor eficaz, eu tinha que ganhar melhor controle de mim mesmo como ser humano, controle de mim mesmo como ser humano. Tive que adquirir paciência com os jovens que riam quando eu lhes falava dos reis africanos. Tive que entender que esses jovens haviam sofrido uma lavagem cerebral tão grande em nossa sociedade que só podiam se ver como seres oprimidos. Tive que perceber que eles tinham se ajustado de muitas maneiras à sua opressão e que eu precisava de muita paciência, muitas habilidades de ensino e muito amor por eles para mudar suas atitudes. Eu tinha que aprender a ser mais paciente e compreender o ser humano. Eu tinha que assumir o comando de mim mesmo e entender por que estava culpando as pessoas por não serem tão bem entendidas na história. Na verdade, eu lhes dizia, como ousam não saber isso? Espera aí que a gente vai ver sobre isso. Então, eu achei interessantíssimo essa... Menino, isso foi um tapa na minha cara. E as pessoas dizem pra mim que eu sou paciente, sabe? Porque como a gente falou aqui,
Eu não entendo como é que essa pessoa é nacionalista preto e ainda é cristão. Eu não entendo porque essa pessoa ainda é feminista. Eu não entendo porque essa pessoa ainda segue gente branca, ainda está na esquerda. A gente não entende, mas a gente nasceu assim? A gente nasceu nacionalista preto? Em momento nenhum a gente foi da chacota? Em momento nenhum a gente foi esquerdista, feminista, cristão, palmiteiro? Em momento nenhum. A gente já deixou de ser embranquecido totalmente? Que prepotência é essa que eu tenho de acreditar que eu não precisei que ninguém tivesse paciência para me ensinar? Ou que eu acreditei que eu não precisasse de outras pessoas para poder crescer? Sabe? Isso é muito importante. Porque se a gente quer ensinar o nosso povo, se a gente quer tentar curar o nosso povo, e a gente sabe que não vai curar 100%, e a gente sabe que quando a pessoa te ofende, te agride, você tem que mandar se lascar mesmo, porque você também não vai ficar dando murro em ponta de faca, mas a gente precisa ter paciência com esses que querem aprender, que fazem perguntas, que vão no privado e dizem: eu não entendi isso, me explique aqui. Sabe? Onde é que eu encontro essa informação? Talvez eu não saiba, mas vamos procurar. Por que você não vai em tal site? Por que você não compra tal livro? Entendeu? Então, muita coisa. Agora mesmo, meu filho disse assim: ah, minha mãe, porque a gente precisa aprender muito de candomblé com os nossos líderes. Eu acredito nisso, que a gente aprende dentro da convivência com o terreiro. Mas eu acredito também que, como muita coisa está fragmentada, porque a diáspora é colonizadora, entendeu? A gente precisa também buscar essa matriz africana da nossa espiritualidade em outros lugares. Porque a gente vai chegar nos terreiros, até no meu, e a gente vai achar muita fragmentação, muito sincretismo. E a gente vai ter que ler sobre o povo banto. A gente vai ter que ler sobre Kemet. Sabe? Porque a nossa espiritualidade não é uma coisa só. É uma coisa só, mas muda de nome, de formas, de acordo com o lugar. Como se não tivesse existido outros da gente, como se fossem únicos. E tirado tudo que sabe do furico. E é até uma falta de respeito com quem veio antes e nos deixou um legado. Exato! Porque Malcolm X, antes de ser Malcolm X, era Red. Era um negresco, palmiteiro e gangster. Sabe? E a gente não pensa assim: poxa, se Malcolm X teve uma vida antes de ser Malcolm X, quem sou eu para achar que o palmiteiro, para achar que a feminista, o esquerdista também não pode mudar? Onde eu encontro o texto da Princesa e o Sapo que você disse na live passada, que escreveu? Tá aqui. Tá aqui na Papo Reto, na Papo de Preto. Tá no Papo de Preto do Facebook e no meu perfil. Tá aqui. Eu postei, não postei, gente? Postei o texto sobre a Princesa e o Sapo. Postei, assisti o filme e depois fiz um texto sobre o filme. Certo? Então o que acontece e que a gente precisa entender, que ser aldeia e educar a aldeia juntos é manter essa postura também de paciência. Porque quando vem no meu privado, de forma educada, claro, e me perguntam as coisas, eu respondo. Porque uma pessoa, agora eu também penso assim, se a pessoa, você está mostrando argumento e se aquilo a pessoa não quer entender, eu deixo lá. E eu não bloqueio não. Agora, se me ofender também, aí eu também não vou ficar lá dando beijo em quem me ofende. Também isso aí já é demais. Isso aí já é burrice, é bestalhação, criancice, eu não sou menina. Mas se a pessoa pergunta e está crescendo, sabe quantas pessoas que já me deu vontade de bloquear no meu Face? E hoje eu tô tomando um susto quando eu vejo os novos posicionamentos, que eu vejo como essa pessoa está se desenvolvendo.
E dessas próprias pessoas dizer pra mim, Manu, eu tenho acompanhado você, seus posicionamentos, as coisas que você fala, e a gente acha às vezes que a pessoa nem leu o que a gente botou, e eu mudei muito meu pensamento com as coisas que você colocou, sabe? Então, a gente precisa entender isso. Vocês que estão menos negrescos agora, que estão menos embranquecidos agora, tem que pensar que já foi muito mais e que tem que ter paciência com quem tá vindo. Certo? Porque senão a gente não se educa como aldeia. Eu já fui ousado no início nas páginas, mas foi pouco e tirei a emoção. Tem que se segurar. Eu sempre me segurei, porque eu não gosto de ser chamada atenção. Eu não gosto de que ninguém me diga galera, que ninguém dê risada de minha cara. Então eu vou na maciota, no sapatinho, pra poder entender o que é que o outro tá dizendo. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que não é assim. E a gente tem que entender. Se a pessoa não te ofendeu, não te bateu, ela apenas confrontou a sua ideia, entendeu? Tem que ir, tem que ajudar, tem que crescer junto, sabe? Para terminar, eu queria dizer assim, para educar a nossa aldeia, tanto criança quanto adulto, muito mais adulto, porque criança é fácil você chegar nesse processo porque ela está aprendendo agora. Mas o adulto, ele traz uma carga de experiência, de assimilação e acomodação, de conhecimentos que ele teve de uma vida inteira. Então não é fácil desconstruir. E isso dá um nó na cabeça também, principalmente em questão de espiritualidade. Quem foi cristão, para descristianizar dentro de uma sociedade que é totalmente cristianizada, não é fácil. Não é fácil. Então a gente precisa, estou aprendendo com o Henry Clark, de 3 coisas. Nos tornar menos arrogantes, não ficar acreditando que a gente é melhor do que ninguém só porque a gente já aprendeu coisas que as outras pessoas não sabem ainda, só porque a gente já viu a luz no fim do túnel enquanto a outra ainda está na escuridão, sabe? 2, ensinando da forma mais criativa possível. O que você puder fazer, e é isso que eu quero fazer com a Quilombo Longa, sabe? Para ensinar essas pessoas através da música, através de jogos, através de debates, de filmes, sabe? Tirar ideias de filme. Você consegue tirar ideia até de filme branco. Você consegue tirar ideia. Você consegue ensinar através de provérbios, de tãs, de histórias, de contos. A gente tem que ensinar da forma mais criativa possível e da forma mais aproximada da comunidade, porque esse negócio de chegar na comunidade, de ficar falando em matripotência, sabe, em amefricanas, ficar pegando academicismo, enxertando em discurso contra racismo, é tão brega, tão ridículo, tão prepotente, sabe? Porque a favela, a comunidade não fala assim. As pessoas falam com a sua linguagem própria, sabe? Que eles julgam vulgar, que eles julgam coloquial, né? Mas é a linguagem própria de comunidade, que muitas vezes é criminalizada até por nós mesmos. Então a gente tem que descer desse negócio de querer falar difícil e usar uma linguagem acessível, uma linguagem entendível, sabe? A gente tem que pensar. Eu sempre tive isso comigo. Eu tenho um horror a negócio de palavra difícil, palavra rebuscada, tirar a palavra de lá do jegue do dicionário só para poder mostrar que sabe. Eu acho isso tão ridículo. Ficar criticando erro de português, criticando concordância. Pelo amor de Deus, gente. A língua falada e escrita tem intenção de comunicar. Comunicou, o outro entendeu, tá lindo. O outro entendeu o que você quer dizer. É muito fácil sair por aí vomitando que lê o livro tal e o livro tal e não colocar em prática o que lê. É muito importante que a gente saia de teoria do status da leitura pela leitura. Exatamente. É por isso que vocês não me vê aqui falando assim, né? Que eu li isso, arrotando e fazendo citação. Eu só trago citação de livro aqui quando é uma coisa viva, como esse texto de John Henry Clark,
que ele está ensinando a gente a não ser arrogante. Porque nós somos aldeia, nós precisamos nos educar, principalmente porque nós viemos de uma colonização miserável que implantou na nossa mente ideias que não são nossas e não vai ser fácil tirar esse implante. Não vai ser fácil, sabe? E a última coisa é tornar esse conhecimento acessível. Você não vai achar esse conhecimento dentro de escola pública, dentro de escola particular, dentro de bibliotecas. Mas então a gente precisa criar meios desse conhecimento chegar. Eu tento fazer isso aqui através de lives. Eu tento fazer isso no Face. Eu vejo muitas páginas. Eu não sei fazer memes. Mas a Conceito Preto faz, outras páginas faz. Eu vou printando e vou jogando e vocês veem. Eu sempre coloco aí para vocês verem. Eu vejo alguma coisa, eu faço uma leitura daquilo, eu vou colocando para vocês verem. Sabe? Porque a imagem comunica muito mais do que o texto, né? Então, eu não sei fazer, mas eu sempre vou buscando de quem faz para poder mostrar aqui. Então, o conhecimento precisa ser acessível. Eu coloquei hoje no texto que a Quilombo Longa, ela tem a intenção também de ser uma escola itinerante. Eu já falei com Índia, já falei com outra pessoa que tá nos bastidores comigo, que uma das intenções que eu tenho é de fazer esse trabalho na rua, sabe? Então a gente precisa tornar esse conhecimento acessível. Esses livros que vão estar aqui, eles vão além de eu gerar algumas atividades para promover, incentivar a leitura desses livros, promover o debate sobre esses livros, eu também quero fazer atividades em terreiros, em praças de outras comunidades, para falar sobre isso, falar de forma criativa para as crianças, através de brincadeira, de jogos, de leitura, sabe, de música, e fazer para os adultos também, com filmes, com roda de conversa, sabe? Eu tenho vontade também de fazer aqui roda de samba de vez em quando, mas para isso eu preciso de pessoas que estejam nessa mesma vibe que eu e que mexa com samba para poder fazer isso aqui. Então, o conhecimento, ele precisa ter uma pessoa ou pessoas que não sejam arrogantes, precisa ser criativo e precisa ser acessível. Você aprender a ler um livro desse todo só para dizer que leu, para dizer que conhece John Henrik Clarke, porque eu já li John Henrik Clarke, para poder ficar fazendo termo bonito, para poder tirar a onda e dizer que você é mangangona, o mangangão, o miseravão do rolê, não vale a pena, porque a gente não está falando de nós. Não é para mim esse conhecimento, é para a comunidade. Nós estamos falando de coletivo. Só vale a pena eu comprar um livro desse. Esse daqui eu não comprei, eu ganhei, de Daniela Mangabeira. Ganhei para o trabalho da escola, né, da Biblioteca Marcos Garvey. Se exatamente ficar usando de token. Se eu tenho esses livros todos aqui, é para dar acesso a quem não tem, porque quando eu era criança eu nunca ouvi falar sobre a minha história, a minha cultura, a minha ancestralidade, a minha espiritualidade, eu nunca ouvi. Eu me tornei adolescente e nunca ouvi. Eu me tornei adulta e vim ouvir depois de muito. Então eu preciso que essas crianças que estão chegando, as outras que estão por vir e os adultos que queiram, aprendam também. Eu quero dar esse acesso. E hoje eu tô comprando um de cada, né? Mas vai chegar um momento que Orixá é pai, que eu vou ter 2, 3 exemplares de cada para poder emprestar, a pessoa levar para casa, outro emprestar para não poder, para a biblioteca não ficar sem nenhum, mas as pessoas também terem acesso, sabe?
Isso é muito importante. A gente... Ler o livro serviu para quê? Para alimentar o ego. Para dizer que conhece, que sabe. É isso que as pessoas querem, sabe? Então, é essa a ideia, gente. Quando a gente fala que é necessário toda uma aldeia para educar, para criar, para cuidar de uma criança, essa criança também somos nós, porque nós estamos nascendo para o que nós realmente somos. Apesar de sermos adultos, nós somos crianças no conhecimento de si mesmo, no conhecimento do que nós somos, no conhecimento de onde viemos, dos nossos valores ancestrais. Então nós somos crianças também nesse conhecimento. Quero logo em breve virar colaborador fixo. Oh, que maravilha! Já tenho 3 colaboradores fixos e toda ajuda é bem-vinda, viu? Agora mesmo a gente vai montar para poder fazer o material gráfico, que é a formação em nome de Orixá, vai sair agora em dezembro. E aí é computador, é impressora, é uma série de coisas, porque se você ficar terceirizando, você gasta muito mais. Ai, que bom, Arnaldo, que bom que você aprendeu. Essa é uma disposição que eu tenho, nem sempre eu tenho tempo. Quando eu não faço live, eu vou tentar não acontecer isso, mas quando eu não faço é porque realmente eu estou entre crescer junto com vocês, que eu não vou chamar isso de militância, porque eu sou professora, eu sou educadora e a minha ideia aqui é da gente se educar junto. Eu tô entre esse processo de educar, de nos educar juntos, e o processo de pagar as contas, de sobreviver, sabe? Eu também sou um ser humano, tenho muitos problemas. Ultimamente eu tenho tido alguns problemas bem bizarros. Quem é mais próximo de mim sabe. Então, às vezes eu não vou fazer live, não é porque eu não quero, porque eu gosto dessa troca aqui com vocês, eu gosto de estar aqui. Mas às vezes é porque realmente eu tô nesse contexto de ter que dormir de madrugada fazendo laço, né? Hoje mesmo, não sei que hora eu vou dormir, que eu vou ter que fazer comida, porque amanhã eu vendo comida baiana, né? Então tem todo esse contexto, né, que não é fácil pra mim. Mas o quanto eu puder, vim aqui trazer para vocês reflexões que eu tenho trazido para a minha vida e que eu acredito ser pertinente para a nossa comunidade, eu trarei para a comunidade. Porque para mim, a gente junto aqui também é comunidade, também é um coletivo, certo? A gente só precisa também se organizar. E aí, em dezembro, a gente vai pensar sobre isso. Como se organizar com a Quilombo Longa, e eu espero que muita gente queira estar dentro desse contexto. Certo? Então, a live acabou. Boa noite, meu amor. Infelizmente chegou já no final, mas a live vai ficar gravada. Eu agradeço. Ô, gente, tu tá vendo agora que o braço tá queimado, é? Já tem um tempão, já tá ficando bom mesmo. Ficou enorme isso aqui, ó. Foi logo quando eu cheguei do terreiro. Foi uma puxão de orelha de Xangô pra mim. Certo? Então, quem quiser, como o Arnaldo tá falando aí, apoiar Quilombo Longa. Eu deixei o Pix no texto dos livros, né? Que é quilombolonga@gmail.com, né? A gente já tem 3 doadores fixos e tem algumas pessoas que doam esporadicamente. As doações pode ser no valor que a pessoa se dispor. Eu não exijo valor, né? Tem gente que doa muito, tem gente que doa pouco, porque é tudo de acordo com a nossa condição, né? Eu também apoio outros projetos e financio não só a Quilombo Longa, financio também o Núcleo Oscar Deverroad de audiovisual, financiem a Casa Imersa, procurem projetos pretos para poder financiar, para poder ajudar. E a gente agradece, porque a gente não vai crescer sozinho. Os brancos se financiam em tudo. Os parlamentares que estão lá, a maioria é branco, porque os brancos se financiam, né? E nós ainda não entendemos que precisamos nos financiar nossos projetos, o nosso crescimento. A gente não vai conseguir fazer nada sozinho. Nada. Nós temos uma nação para construir. O Pix é Quilombo Longa, que é o Pix da escola. Quilombo com K, Quilombo Longa,
gmail.com, certo? Qualquer coisa me chama no chat que eu respondo, viu? Agradeço a vocês pela audiência, agradeço por quem contribui, tanto doando coisas como com as outras, de outras formas, né? E muito obrigado por ter colocado aí o e-mail. E vamos pra frente, que a gente tem muita coisa boa para fazer pelo nosso povo. Eu acredito, eu tô muito entusiasmada. Infelizmente não tenho tempo para poder fazer isso rápido, mas a gente vai conseguir. Eu tenho uns 2 parceiros aí que tá me ajudando também. Beijos, até que dia agora? Segunda-feira no Facebook, né? Mas diariamente eu tô postando coisas aqui, textos e memes e coisas pra gente refletir. Beijo, galera. Umbuto, poder para o povo preto.